Sou responsável pela rega de recém-convertidos. Alguns novos crentes se juntaram há pouco tempo. E vi que alguns deles não falavam muito nas reuniões e não vinham regularmente. Só vinham quando sentiam vontade. Quando eu oferecia comunhão individual, eles falavam sobre como ganhar dinheiro, como construir fortuna familiar. Mas assim que eu mencionava a fé, eles se calavam e davam uma desculpa para desligar o telefone. Achei que eles não estavam interessados na verdade e não pareciam ser crentes verdadeiros. Mas eu não tinha certeza, pois eles eram novos na fé. Por isso, continuei dando apoio. Ótimo. Após algum tempo, eles continuavam iguais. E, aos poucos, pararam de vir às reuniões. Só então informei a líder sobre a situação deles. Ela me perguntou: como você os tem regado? Antes, quando os outros os regavam, eles participavam normalmente das reuniões. Por que isso aconteceu com você no comando? Você cumpriu suas responsabilidades e comungou claramente? Se não cumprimos nossas responsabilidades por desleixo, e aí os recém-convertidos não se reúnem, a culpa é toda nossa. Certo. Eu sabia que ela se referia à nossa responsabilidade pelo trabalho, mas fiquei pensando que todos podem mudar. E que ir às reuniões antes não significava que eles continuariam indo. Além disso, quando os conheci, eles não estavam se reunindo regularmente. Então não foi uma mudança repentina. Eu só quis regá-los por um tempo e observar, por isso não contei a ela na hora. Se ela me responsabilizasse por isso, eu aceitaria as consequências. Eu poderia ser podada e tratada ou até dispensada. Se eu soubesse disso, teria conversado com ela mais cedo, para não ser a única a ser responsabilizada por isso. Depois, em interações com os recém-convertidos, eu fiquei em estado de alerta. Quando via que alguém tinha um problema ou não vinha às reuniões, eu corria para contar à líder. Então, às vezes, a líder me perguntava se eu pretendia parar de regá-los. Eu dizia, não. Você é a líder. Quero que saiba o que está acontecendo com eles. Ela não dizia nada quando eu respondia isso. Às vezes, após contar isso a ela pedia que eu os continuasse regando um pouco. E se eles não quisessem se reunir, não poderiam ser forçados e nós deveríamos desistir. Eu concordava e pensava que a líder conhecia a situação deles e eu só precisava apoiá-los. Trazê-los através de apoio era melhor. Mas se eu não conseguisse e o recém-convertido não quisesse voltar, a líder não pensaria que era algo repentino e não diria que eu era irresponsável. Com isso em mente, parei de ser tão atenciosa no meu dever. Todos os dias, eu regava os recém-convertidos por hábito. Eu ligava para eles e, quando atendiam, eu comungava um pouco. Do contrário, desistia. Achava que não podia fazer nada se não atendessem. E não refletia sobre como trabalhar para resolver seus problemas. Posteriormente, numa reunião, a líder disse que quando ela perguntasse sobre o trabalho de rega, não ouviria só o que os regadores diriam sobre a situação dos recém-convertidos, mas descobriria quais aspectos da verdade o regador comungava com eles e como ele os apoiava. E usaria isso para considerar se o regador estava fazendo o trabalho real. Se ele não comungasse de coração com os recém-convertidos e eles não fossem às reuniões ou desistissem, isso seria a responsabilidade do regador. Quando ela disse isso, percebi que, ao comungar com os recém-convertidos, eu não anotava as palavras de Deus que eu lia ou as verdades que eu comungava. Se um deles deixasse de ir às reuniões, eu não teria prova nenhuma. Perguntei-me se a líder pensaria que eu não fazia trabalho prático, que eu era irresponsável na rega e me podaria e lidaria comigo. Então, comecei a prestar atenção nas palavras de Deus que eu lhes enviava e registrava o conteúdo da nossa comunhão. Às vezes eu mandava uma mensagem a qual eles não respondiam, mas eu pouco ligava.
Percebi que enviei todas as palavras de Deus que devia enviar e que tinha comungado o necessário. Se um deles não viesse às reuniões, a líder veria minhas anotações e não me chamaria de irresponsável. Depois de algum tempo, a líder percebeu que alguns dos recém-convertidos continuavam afastados das reuniões e perguntou como eu os tinha regado. Eu peguei minhas anotações para mostrar a ela, pensando que felizmente eu tinha me preparado e guardado os registros. Do contrário, não teria nada concreto e ela me repreenderia. Eu estava satisfeita comigo, mas a líder disse: "Não vejo nenhum problema nessas anotações. Mas muitos pararam de se reunir. Logo deve haver um problema em seu trabalho. Neste momento, não consigo ver o que é. Mas nas nossas interações, você sempre fala dos problemas deles. Isso não é normal. Você deve refletir sobre onde o problema está. Se você foi descuidada e não os regou bem, levando esses irmãos a abandonarem a fé, isso é ser irresponsável e não cumprir bem o seu dever." Sim. As palavras dela foram um golpe duro e eu congelei. Achei que ela não me repreenderia, mas disse que havia um problema em meu trabalho e que eu devia refletir sobre mim. Fiquei surpresa. Pensei, isso é realmente problema meu? Era um pensamento inquietante. E eu temia que se meus problemas fizeram alguns desistir, isso era cometer o mal. Sim. Então, eu orei a Deus. Deus, tu permitiste que a líder dissesse isso para mim hoje. Deve haver uma lição que eu deva aprender. Não quero prejudicar esses irmãos por causa dos meus problemas. Mas estou entorpecida. E eu não sei qual é o meu problema. Por favor, esclareça-me, para que eu me conheça e possa mudar. Amém. Nos dias seguintes, orei bastante a Deus em relação a isso. Então, um dia li um artigo testemunhal, com palavras de Deus que me tocaram. Você deve se examinar para ver se é uma pessoa correta. Suas intenções são formuladas pensando em mim? Suas palavras e ações são ditas e feitas na minha presença? Eu examino todos os seus pensamentos. Você não se sente culpado? Você coloca uma fachada falsa para os outros verem e calmamente assume um ar hipócrita. Você faz isso para se proteger. Faz isso para esconder sua maldade. E inventa maneiras de empurrar essa maldade para os outros. Quanta traição habita o seu coração. Amém. As palavras de Deus mostram que para proteger seus interesses e encobrir suas maldades, as pessoas mentem e fingem para empurrar a responsabilidade para os outros e assim poder se proteger. Isso é uma expressão de astúcia. Vi que isso expunha exatamente o meu estado. E que eu devia começar a refletir sobre mim. Por que eu sempre falava com a líder sobre os problemas dos recém-convertidos? Sempre que eu via que alguém tinha problemas ou não vinha às reuniões, eu corria para contar à líder. Parecia que eu estava compartilhando fatos. Mas, na verdade, eu tinha meus motivos pessoais. Eu temia que se alguém deixasse de vir, a líder me responsabilizaria ou me dispensaria. Por isso tentei agir preventivamente, compartilhando os problemas deles. Para passar à líder a falsa impressão de que o recém-convertido não era bom e eu não era responsável. Se eu não conseguisse apoiá-los adequadamente, o problema era deles, e se eles deixassem de vir, minhas mãos estariam limpas. Se mais tarde quisessem voltar às reuniões, as pessoas pensariam que o mérito era meu. Ver isso pela autorreflexão foi um choque. Nunca imaginei que motivos tão vis se escondiam por trás das minhas palavras. Eu era tão astuta. Às vezes também sou assim. Falo de problemas para fugir da responsabilidade. Eu pensava que isso era assumir um fardo.
Nunca percebi que estava escondendo motivos tão vis. Verdade. Eu me perguntei, como pude fazer algo tão desonesto e enganoso sem nem mesmo perceber? Li palavras de Deus que expõem a corrupção das pessoas e entendi um pouco de mim. Oh. Deus Todo-Poderoso diz: o mal dos anticristos tem uma característica principal. Compartilharei com vocês o segredo de como discerni-la. O segredo é este: em primeiro lugar, seja em sua fala ou em suas ações, eles são insondáveis para você. Você não consegue lê-los. Quando estão falando com você, seus olhos não ficam parados e você não consegue saber que tipo de esquema estão tramando. Às vezes, eles lhe passam a impressão de que são leais ou especialmente sinceros. Mas este não é o caso. Você nunca consegue perceber quem são de fato. Você tem um sentimento peculiar em seu coração, uma sensação de que existe uma sutileza profunda em seus pensamentos, uma profundeza insondável. Eles parecem estranhos e misteriosos. Os anticristos são desonestos em seu comportamento. Como eles são desonestos? Eles sempre se comportam de um jeito que depende de trapaça, e suas palavras não entregam nada. Por isso as pessoas têm dificuldade de sondar os objetivos e as intenções deles. Isso é desonesto. Eles não chegam facilmente a conclusões em nada que fazem. Agem de um jeito que seus subordinados e ouvintes consigam sentir sua intenção. E essas pessoas, tendo entendido o anticristo, agem de acordo com a agenda e as motivações dele e executam suas ordens. Se uma tarefa é completada, o anticristo fica feliz. Caso contrário, ninguém consegue encontrar nada para usar contra ele, nem sondar os objetivos, motivações e intenções por trás daquilo que ele faz. A desonestidade daquilo que ele faz se encontra em tramas ocultas e objetivos secretos. E tudo isso pretende enganar, controlar e brincar com todos os outros. Essa é a essência do comportamento desonesto. A desonestidade não é mentira simples. É algo insondável para as pessoas comuns. Não está na mesma liga da mentira comum ou de feitos perversos. Se você fez algo que não quer que chegue ao conhecimento de ninguém ou mentiu, isso conta como desonestidade? Não. Isso é apenas enganação e não alcança o nível da desonestidade. O que torna a desonestidade mais profunda do que a enganação? As pessoas não conseguem enxergá-la pelo que é. As pessoas têm dificuldade de enxergá-la pelo que é. Isso é só uma parte. Que mais? As pessoas não têm nada para usar contra a pessoa desonesta. Está certo. O ponto é que as pessoas têm dificuldade de encontrar qualquer coisa para usar contra ela. Mesmo que algumas pessoas saibam que essa pessoa cometeu atos malignos, elas não conseguem determinar se ela é uma pessoa boa ou má ou um anticristo. As pessoas não conseguem enxergá-la pelo que ela é. Acham que ela é boa e podem ser enganadas por ela. Isso é desonestidade. As pessoas geralmente são propensas a falar mentiras e a planejar pequenas tramas. Isso é só enganação. Mas os anticristos são mais sinistros do que pessoas enganosas comuns. São como os reis dos demônios. Ninguém consegue sondar o que fazem. E eles podem fazer muitas coisas malignas em nome da justiça. E as pessoas cantam seus louvores, quando, na verdade, eles enredam e prejudicam as pessoas.
Isso se chama desonestidade. Amém. As palavras me mostraram que os anticristos têm um caráter maligno. É diferente de manifestar a corrupção da astúcia. Ser astuto é contar mentiras e enganar. É fácil de reconhecer. Agir de forma desonesta é esconder seus motivos, objetivos e intenções. E criar uma falsa impressão para os outros, para que eles não vejam os problemas naquilo que se diz e faz. Mesmo que sintam que há um problema, eles não conseguem entender nem encontrar nada contra eles. É assim que eles enganam os outros e alcançam seus motivos ocultos. Sim. Eu me comparei com as palavras de Deus. Parecia que eu era proativa em falar com a líder sobre os recém-convertidos, dando-lhe a falsa impressão de que eu assumia um fardo no meu dever e que aceitava a supervisão dela com alegria. Na verdade, eu usava isso como medida preventiva junto à líder, para que ela tivesse uma impressão negativa dos irmãos que não vinham regularmente. Assim, se eles deixassem de vir algum dia, ela não me responsabilizaria. Além disso, quando a líder pedia detalhes sobre o meu trabalho, por fora parecia que não havia problemas com a minha comunhão, que eu marcava horários para comungar e enviar palavras de Deus para eles. E assim a líder pensaria que eu era diligente e amorosa com eles. Na verdade, eu não estava sendo sincera em minha comunhão com eles, já que a líder verificaria meus registros de trabalho. E eu temia não conseguir prestar conta sobre como eu os apoiava. Eu não tive escolha senão agir sem me envolver para entregar o relatório a ela. Pensando em tudo isso, para proteger minha imagem aos olhos da líder, para não ser responsabilizada e manter meu status e futuro, eu trapaceava de todos os jeitos. Escondia minhas intenções e agia de modo específico. Eu não cumpria meu dever de coração, levando alguns recém-convertidos a não se reunirem. A líder também sentiu que havia problemas em meu dever, mas não sabia quais eram. Nem conseguia encontrar nenhuma evidência para me responsabilizar. Eu era tão enganosa. Verdade. Nunca conectei meu comportamento a ações desonestas antes disso. Sempre achei que pessoas astutas, calculistas e desonestas costumam ser pessoas mais velhas com muita experiência. Mas sou jovem, sem muita experiência, nem raciocínio avançado. Eu não achava que meu comportamento era desonesto. Mas os fatos me revelaram que eu tinha o caráter maligno de um anticristo. E que ser desonesto nada tem a ver com a idade. Isso provém de uma natureza satânica. Sim. É verdade. Então, outra coisa me veio à mente. Havia uma recém-convertida que fazia muitas perguntas. E era muito franca. Quando não entendia minha comunhão, ela me confrontava nas reuniões, o que era vergonhoso. Eu não queria mais me reunir com ela, para proteger a minha reputação. Mas eu não dizia isso temendo que a líder lidasse comigo. Eu queria encontrar um jeito de passá-la para outro regador. Essa irmã mencionou casualmente que o grupo atual dela era muito menor do que o anterior. Usei isso como desculpa para dizer à líder que ela não gostava da nossa reunião pequena, que ela preferia grupos maiores. E pedi que a líder a colocasse num outro grupo. A líder arranjou imediatamente outro grupo para ela. Foi assim que encobri minha motivação vergonhosa e desprezível e excluí essa irmã do meu grupo. A líder até acreditou que eu tinha um fardo em meu dever e me preocupava com a irmã. Eu era tão maligna e enganosa. Sua comunhão me lembra que eu também costumo agir assim, mas não reflito sobre isso. Sem a revelação das palavras de Deus, eu nunca veria como é maligno esse caráter. Sim. Mais tarde li mais das palavras de Deus sobre meu estado.
Estou lhes dizendo, o que Deus mais odeia e quer abandonar é esse tipo de pessoa intransigente, que está ciente de seus erros, mas não se arrepende. Ele nunca admite seus erros e sempre procura desculpas e justificativas para se absolver e defender. E quer usar outros meios para se tornar mais evasivo e enganar as pessoas. Quer cometer erro após erro e não pensa sobre arrependimento. Esse tipo de pessoa é problemática e é difícil que ela seja salva. É o tipo de coisa que Deus quer abandonar. Amém. 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 Refletindo sobre isso, percebi que aconteça o que acontecer, o importante é aceitar a verdade. Se alguém comete um erro em seu dever sem assumi-lo e não aceita ser podado e tratado, mas inventa desculpas e argumentos para se defender e até faz joguinhos para encobrir seus erros, então ele está longe de aceitar a verdade. Ele é revoltante para Deus. E se não se arrepender, será expulso. Correto. Eu podia fazer trabalho importante de regar recém-convertidos. E eu deveria apoiá-los e ajudá-los com amor e paciência. Com certeza. Comungar claramente as verdades sobre as visões e ajudá-los a se firmar no caminho verdadeiro. Eu sabia bem que alguns recém-convertidos não estavam frequentando as reuniões e eu tinha uma responsabilidade que não podia negar. Mas quando a líder fez perguntas e lidou comigo, eu não só não entendi que isso vinha de Deus e não aceitei a crítica da líder para pensar em como apoiar os recém-convertidos, mas comecei a fazer joguinhos, usando táticas mais escorregadias e desonestas para esconder que eu não cumpria bem o meu dever. Mantive a líder desinformada para que não encontrasse nada contra mim. Eu me contentei quando consegui me safar, achando que era esperta. Eu não percebi que Deus via claramente os meus meios perversos e truques mesquinhos. Eu não podia escondê-los. Os problemas em meu dever estavam fadados a aparecer. Se a líder não tivesse me alertado, eu não teria refletido sobre mim, nem teria o desejo de arrepender. Eu estava entorpecida. Eu não aceitava a verdade, nem listava e mudava os erros no meu trabalho. Eu só pensava em como tapar os olhos da líder, para proteger meu status, fama e futuro. Eu não cumpria bem o meu dever e fui escorregadia e desonesta para encobrir isso. Por não ter regado nem ajudado de coração os recém-convertidos, os problemas de alguns deles não foram resolvidos por muito tempo. Mesmo agora, alguns não vêm às reuniões regularmente. O que me assustou mesmo foi que a irmã que eu tinha empurrado para outro grupo não quis mais se reunir por causa da mudança súbita de regador. Outros comungaram com ela com paciência por muito tempo, até ela concordar em retornar. Fiquei muito agitada ao pensar em tudo o que eu tinha feito. Enquanto os outros se esforçavam para converter pessoas, eu era negligente em minha abordagem. Eu estava cometendo o mal. Ser astuto, dissimulado e irresponsável é muito prejudicial. Sim. Sem a revelação das palavras de Deus que despertou meu coração entorpecido, eu não teria percebido que estava em grande perigo. Eu não queria viver segundo o meu caráter maligno de um anticristo, mas abandonar essa senda maligna e me arrepender. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando ganhei alguma consciência, a líder perguntou como eu estava indo. Contei a ela sobre minhas autorreflexões e percepções. Ela me enviou algumas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: a prática da honestidade cobre muitos aspectos. Em outras palavras, o padrão para ser honesto não é alcançado apenas através de um aspecto. É preciso estar à altura em muitos aspectos antes de você poder ser honesto. Algumas pessoas sempre pensam que só precisam conseguir não mentir a fim de serem honestas. Essa opinião é correta?
Ser honesto implica apenas não mentir? Não. Também se relaciona a vários outros aspectos. Em primeiro lugar, não importa com o que você é confrontado, seja algo que você tenha visto com seus próprios olhos ou algo que outra pessoa lhe tenha dito, seja interagir com as pessoas ou resolver um problema, seja o dever que você deveria estar cumprindo ou algo que Deus lhe tenha confiado, você sempre deve abordar isso com um coração honesto. Como se deveria praticar abordar as coisas com um coração honesto? Diga o que você pensa e fale com honestidade. Não use palavras vazias, jargão oficial, nem palavras agradáveis. Não diga coisas falsas, bajuladoras ou hipócritas, mas diga as palavras que estão no seu coração. Isso é ser uma pessoa honesta. Expresse os pensamentos e as opiniões verdadeiras que estão no seu coração. É isso que as pessoas honestas devem fazer. Se você nunca diz o que pensa, e as palavras apodrecem em seu coração, e aquilo que você diz sempre está em desacordo com o que você pensa, isso não é o que uma pessoa honesta faz. Por exemplo, você não cumpre bem o seu dever, e as pessoas perguntam o que está acontecendo, e você diz: eu quero cumprir bem o meu dever, mas por várias razões eu não cumpri. Quando, na verdade, você sabe em seu coração que não foi diligente, mas você não disse a verdade. Você inventa todos os tipos de razões, justificativas e desculpas para encobrir os fatos e para se esquivar da responsabilidade. É isso que uma pessoa honesta faz? Não. Você engana as pessoas e é superficial ao dizer essas coisas. Mas a essência daquilo que está dentro de você, das intenções dentro de você, é um caráter corrupto. Se você não consegue expô-lo e dissecá-lo, ele não pode ser purificado. E isso não é um problema pequeno. Você deve falar a verdade. Tenho procrastinado um pouco no meu dever. Tenho sido desleixado, superficial e desatento. Quando estou de bom humor, consigo me esforçar um pouco. Quando estou de mau humor, eu sou negligente e não quero fazer esforço e cobiço os confortos da carne. Então minhas tentativas de cumprir meu dever são ineficientes. A situação vem se revertendo nestes últimos dias e estou tentando dar tudo de mim, melhorar minha eficiência e cumprir bem o meu dever. Isso é falar de coração. O outro jeito de falar não era falar de coração. Por causa de seu medo de ser tratado, de seus problemas serem descobertos pelas pessoas e de você ser responsabilizado pelas pessoas, você inventa todos os tipos de razões, justificativas e desculpas para encobrir os fatos, fazendo primeiro com que as pessoas parem de falar da situação e depois joga a culpa nos outros para que você não seja tratado. Essa é a fonte das suas mentiras. Não importa quanto os mentirosos falem, algo daquilo que dizem certamente é verdadeiro e factual. Mas algumas coisas centrais que eles dizem contêm um pouco de falsidade e um pouco de seu motivo. Portanto, é muito importante discernir e diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. No entanto, não é fácil fazer isso. Algo do que dizem é contaminado e embelezado. Algo do que dizem está de acordo com os fatos, e algo do que dizem contradiz os fatos. Quando fatos e ficção se confundem dessa forma, é difícil distinguir o verdadeiro do falso. Esse é o tipo de pessoa mais enganoso e o mais difícil de identificar.
Se essas pessoas não conseguirem aceitar a verdade, nem praticar honestidade, definitivamente serão expulsas. Qual então é a senda que as pessoas devem escolher? Qual é a maneira de praticar honestidade? Vocês devem aprender a falar a verdade e ser capazes de comungar abertamente seu estado e seus problemas reais. É assim que pessoas honestas praticam, e tal prática é correta. Amém. Essa passagem realmente me comoveu. Deus nos conhece tão bem. Ele sabe que todos nós temos problemas e cometemos erros em nosso dever. É inevitável. Mas o importante é a atitude que a pessoa tem quando os problemas surgem. Se ela tem os pés no chão e admite seus erros e então os corrige, ou se ela se defende, encobre o problema e é enganosa. Antes eu vivia segundo o meu caráter satânico. Era astuta e enganadora. Eu estava na senda errada. E não podia continuar assim. Sim. Eu queria ser honesta e aceitar o escrutínio de Deus. Não importava quais erros ou problemas aparecessem no meu dever, nem se a líder investigasse meu trabalho. Eu devia abordar isso com integridade e um coração honesto. Buscar a verdade e dizer o que estava em meu coração. Devia falar sem rodeios e admitir se não tivesse feito algo. Não mentir, nem me defender. Além de falar com honestidade, eu queria refletir sobre os motivos por trás das minhas palavras e ações. E mudá-las se não fossem corretas. Não proteger meus interesses, nem fazer jogos para enganar os outros. Em silêncio, resolvi que seguiria essa senda a partir de então. Graças a Deus. Essa é uma prática ótima e nossa astúcia pode ser resolvida. Sim. Um dia, vi que um irmão faltou a várias reuniões seguidas. Liguei para ele algumas vezes e ele não atendeu. E não respondia às mensagens. Eu não sabia o que estava acontecendo. Temia que ele deixasse de vir às reuniões. E me perguntei se deveria contar à líder. Assim, se ele deixasse de vir, a líder não me responsabilizaria. Você não quis assumir a responsabilidade. Correto. Quando tive esse pensamento, percebi que era meu antigo problema de trapacear. Então me lembrei das palavras de Deus. Você não deve utilizar quaisquer métodos para proteger a sua reputação, imagem e status, nem deve encobrir nem disfarçar os seus erros. Não deve se envolver nesses esforços. Se conseguir renunciar a essas coisas, você viverá sem grilhões nem dor e viverá inteiramente na luz. Amém. Sim, amém. É verdade. Deus vê o nosso coração. Posso enganar as pessoas com minhas táticas enganosas, mas Deus vê tudo e Ele expõe tudo no fim. Eu estava cumprindo meu dever diante de Deus, não trabalhando para alguém. Eu não precisava trapacear e me encobrir. Como antes, quando dava apoio a alguns recém-convertidos. Mas apesar de tudo, eles não vinham às reuniões. E não estavam interessados na fé e na verdade. Quando a líder se informou sobre a real situação, determinou que eles não eram crentes verdadeiros. E não me responsabilizou. Pude ver que a igreja tem princípios para tratar as pessoas. E é justa com todos. Eu não precisava trapacear para fugir da responsabilidade ou de uma rota de fuga. Eu vivia segundo o meu caráter satânico e não cumpria bem o meu dever. Dessa vez, eu não podia ser descuidada. Devia cumprir minhas responsabilidades. Graças a Deus. Em silêncio, orei a Deus, disposta a mudar. E a fazer tudo o que podia para ajudar e apoiar os irmãos. Se eu fizesse o que podia para ajudar e comungasse todas as verdades, mas um recém-convertido não voltasse, eu poderia encarar isso de frente e ser honesta com a líder. Correto.
Quando mudei minha atitude e entrei em contato com aquele irmão, surpreendentemente, ele logo respondeu, dizendo que esteve ocupado no trabalho e muito cansado, razão pela qual ele faltou. Usei as palavras de Deus para comungar. E a partir disso, ele entendeu a vontade de Deus, encontrou uma senda de prática e voltou a participar regularmente. Maravilhoso. A partir de então, quando recém-convertidos não vinham às reuniões, eu oferecia todo o meu apoio e comungava as palavras de Deus. Eu os apoiei com sinceridade. Muitos deles voltaram às reuniões quando fiz isso. E fazendo isso, me sentia em paz e tranquila. Graças a Deus. Graças a Deus.